Pausa. E se pudéssemos observar um tsunami a desenrolar-se do espaço? E se essa perspectiva pudesse revelar um segredo que poderia ajudar a salvar vidas em terra? Esta não é uma pergunta hipotética. Foi precisamente o que aconteceu. Um satélite notável, concebido para mapear a água da Terra, encontrava-se no lugar certo, à hora certa. Captou uma imagem de um tsunami massivo a deslocar-se pelo oceano aberto. Os dados que enviou de volta à Terra deram-nos uma nova e surpreendente visão sobre como estas forças se comportam. Um detalhe que promete reformular a nossa capacidade de prever o impacto e proteger comunidades costeiras. Durante séculos, a nossa compreensão vinha da devastação deixada para trás e de medições limitadas por boias no mar. Estávamos a ver consequências e vislumbres. Agora temos um olho no céu, um ponto de observação abrangente e ininterrupto do fenómeno. Ver a imagem completa pela primeira vez, em vez de peças isoladas. Ver todo o comboio de ondas em movimento abriu um novo capítulo na ciência oceânica e na preparação para desastres. Para compreender a importância desta nova descoberta, devemos primeiro entender o que é um tsunami. Não é uma única onda gigante como as que vemos os surfistas apanhar. Um tsunami é uma série de ondas incrivelmente poderosas, muitas vezes geradas por uma perturbação súbita e massiva no fundo do oceano. A causa mais comum é um grande terremoto submarino. Quando uma placa tectónica se desloca abruptamente, pode desalojar um volume colossal de água acima dela. É como largar uma enorme pedra num lago cósmico. A energia desse único e violento movimento irradia para fora em todas as direções, criando uma série de ondas longas e rápidas. No oceano profundo, estas ondas são muitas vezes pouco perceptíveis. Podem ter apenas 1 metro de altura, mas o seu comprimento de onda, a distância de uma crista à seguinte, pode ter centenas de quilómetros. Viajam pelo mar aberto a velocidades incríveis, por vezes tão rápido quanto um jato comercial. O verdadeiro perigo revela-se à medida que o tsunami se aproxima da Terra. À medida que o oceano fica mais raso perto da costa, a imensa energia contida na onda não tem para onde ir senão para cima. O herói desta história é um satélite chamado SWOT. O nome é um acrónimo para Surface Water and Ocean Topography, topografia da água superficial e dos oceanos. Lançado no final de 2022, é uma missão conjunta entre a NASA e a Agência Espacial Francesa, CNES. O seu principal objetivo, como o nome sugere, é realizar o primeiro levantamento global da água superficial da Terra. Foi concebido para medir a altura da água nos rios, lagos, reservatórios, oceanos do nosso planeta com uma precisão inigualável. Pensem nele como um topógrafo espacial altamente avançado, que mapeia meticulosamente cada subida e descida da superfície da água em todo o globo. O SWOT realiza esta proeza notável utilizando um sofisticado instrumento de radar chamado interferômetro de radar de banda K, CARIN. Este instrumento envia pulsos de sinais de radar para a superfície da Terra e mede os sinais que são refletidos. Ao analisar as pequenas diferenças no tempo que estes sinais demoram a retornar de 2 antenas diferentes no satélite, o SWOT consegue calcular a altura da água com uma precisão de apenas alguns centímetros. Ao contrário dos satélites anteriores, que só conseguiam medir a altura do oceano ao longo de uma única linha diretamente abaixo deles, o SWOT pode fazer varreduras em amplas faixas do oceano, criando um mapa detalhado e bidimensional da superfície da água. A 29 de julho de 2025, a crosta terrestre moveu-se violentamente. Um terremoto massivo, com uma magnitude de 8,8, atingiu as profundezas do Oceano Pacífico. O seu epicentro situava-se na fossa Kuril-Kamchatka, uma zona de subducção sismicamente ativa, onde a placa do Pacífico é forçada a mover-se sob a placa de Okhotsk. Esta região, ao largo da costa sudeste da Rússia, tem um longo historial de terremotos poderosos.
A imensa energia libertada por este tremor deslocou uma vasta secção do fundo do mar, impulsionando uma enorme coluna de água para cima e dando origem a um poderoso tsunami. Em minutos, sensores sísmicos detectaram o terremoto e os centros de alerta de tsunami em todo o Círculo de Fogo do Pacífico entraram em ação. Os modelos começaram a fazer cálculos, prevendo o percurso do tsunami e o potencial impacto nas áreas costeiras. Do Japão às Américas. As boias da rede DART, estrategicamente posicionadas no oceano, esperavam para fornecer a primeira confirmação real. Para as comunidades costeiras, foi o início de uma espera tensa e ansiosa, uma corrida contra o tempo. Bem acima do drama que se desenrolava, o satélite SWOT fazia a sua passagem orbital. Por uma incrível coincidência, a sua rota levou-o diretamente sobre a região onde o tsunami recém-formado se propagava. O seu avançado instrumento de radar, KARIN, começou a varrer a superfície do oceano. Pela primeira vez na história, um satélite equipado para criar um mapa bidimensional da superfície da água estava na posição perfeita para capturar um grande tsunami no oceano aberto. Em tempo quase real. Este era o momento que os cientistas esperavam. A passagem do satélite sobre o tsunami durou apenas alguns minutos, mas foi suficiente. Os radares do SWOT varreram uma ampla faixa do oceano, capturando uma imagem de alta resolução das ondas. Os dados recolhidos eram uma medição detalhada da altura da superfície do mar, revelando a assinatura subtil, mas distinta, das ondas do tsunami, que ainda tinham menos de 1 metro de altura em águas profundas, mas se estendiam por centenas de quilómetros. Esta não era uma medição de um único ponto de uma boia, nem uma simulação de um modelo de computador. Era uma observação direta e abrangente da realidade, um retrato detalhado de um tsunami na sua infância. Pausa. Quando os cientistas começaram a analisar os dados transmitidos pelo SWOT, viram algo que desafiava uma visão antiga de como os tsunamis viajam. Durante muitos anos, os modelos padrão usados para a previsão de tsunamis representavam a energia como uma frente de onda coerente e unificada. Este modelo assumia que a onda primária carregava a maior parte do potencial destrutivo com menos energia a seguir. Esta era uma simplificação necessária devido à falta de observações detalhadas em mar aberto. Os dados do SWOT, no entanto, pintaram um quadro muito mais complexo. As imagens de alta resolução revelaram que o tsunami não viajava como uma única frente organizada. Em vez disso, tinha passado por fragmentação de onda. A onda inicial e poderosa, gerada pelo terremoto, tinha-se fraturado numa onda primária, líder, seguida por um comboio de ondas secundárias mais pequenas. Era menos como uma única ondulação e mais como um vidro estilhaçado. A energia dispersava-se em padrões complexos. Este detalhe tinha sido em grande parte invisível antes. Este fenómeno, dispersão de frequência, significa que ondas de diferentes comprimentos de onda viajam a velocidades ligeiramente diferentes. Ao longo de grandes distâncias, isso faz com que o pulso inicial se separe e se espalhe. Ondas de maior comprimento viajam mais rápido e formam a vanguarda, ondas de menor comprimento ficam para trás. Os dados do SWOT deram a primeira evidência visual em grande escala desta fragmentação. As imagens, combinadas com dados das boias DART, confirmaram que a energia não estava apenas na frente, mas distribuída por um campo de ondas muito mais amplo. Esta descoberta não é uma nota de rodapé. Muda como devemos modelar e prever tsunamis. Modelos antigos podem calcular mal a chegada da energia a uma costa distante. Um campo de ondas menores, mas potentes, significa que a ameaça pode continuar após a primeira onda. Padrões dispersos podem criar pontos quentes inesperados na costa, onde a interferência construtiva entre partes do comboio pode gerar alturas de onda muito maiores do que previsto. Não é só curiosidade académica. Tem implicações no mundo real. Avisos mais precisos. Melhores planos de evacuação, preservação da vida humana.
Imaginem um sentinela a circular o globo com o seu olhar fixo nos oceanos. Este é o papel do satélite SWOT. A observação do tsunami de 2025 foi uma demonstração poderosa de como a tecnologia espacial pode servir à humanidade. Os minutos daquela passagem orbital deram-nos um tesouro de dados que será estudado durante anos. Desafia suposições e impele-nos a refinar a compreensão. Mesmo as forças mais aterradoras podem ser melhor compreendidas e, através disso, podemos garantir maior segurança. Sim, sabem, aquele momento mudou tudo.